Então, meus amigos, é com muita alegria que nós temos hoje a presença da doutora Janice Sampaio, que é da Casa Espírita Allan Kardec, é psicóloga transpessoal e junguiana, e a palestra dela sempre é contextualizada com os princípios da doutrina espírita e com a saúde espiritual, mental e social na linha que Jung nos traz. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Estava com saudade de vir aqui. A gente habitua. E nós? Também. Embora toda casa que a gente vá seja uma alegria para os corações, sempre há essa receptividade, porque quando a gente aqui vem, nós nos unimos em torno da energia desse irmão mais velho, desse Cristo de Deus que está ao nosso lado e que, certa vez, por misericórdia infinita, por compreender a nossa necessidade, tomou um corpo de carne e veio aqui ter entre nós uma bela estadia de alguns anos, simplesmente por nos amar. Isso não é pouco não, né, gente? Nós estamos aqui em torno do Evangelho de Jesus. Porque certamente nós que aqui estamos nessa noite fria, quando eu cheguei, Gilson pegou na minha mão, nossa, que mão gelada, hoje está bem frio. Nós podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas aqui estamos, porque nós já percebemos que somos algo além desse corpo que sente frio. O frio maior que nos incomoda é o frio da alma. É quando nós nos afastamos do amor de Jesus. E nós já percebemos isso. Então aqui viemos buscar esse calor que consola, esse calor que afaga as nossas almas. Enfim, mas é muito bom estar aqui. E o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos para a noite de hoje é família. Já tinha um tempo que eu não tocava nesse assunto, embora sempre nós estamos dando uma pincelada no tema, porque é pertinente a todos nós. E quem não tem tribulações neste ambiente chamado família, não é? É o nosso laboratório maior. É onde nós aprendemos a ser. Muitas vezes é onde nós não temos coisas, mas temos tanto que supre. E outras vezes, infelizmente, é o contrário. É onde nós temos tantas coisas, mas não temos o que supre. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Desse laboratório maravilhoso, dessa experiência maravilhosa que, pela misericórdia de Deus, quando nós temos que retornar a uma vida física que não é a nossa verdadeira, não sei se tem aqui algumas pessoas que estão pela primeira vez, sempre tem, mas a nossa doutrina espírita, ela é reencarnacionista, nos mostra, nos prova que já tivemos várias existências e que nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria é na espiritualidade. Mas que temos que tomar um corpo de carne e virmos para a Terra ou para outro planeta, porque um dos princípios também da nossa doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. Isso quer dizer que nós podemos habitar outros mundos. Mas que precisamos sempre tomar um corpo de carne para vir ter uma experiência física. Ela é necessária. E uma vez me perguntaram, mas nós não podemos ficar na espiritualidade, lá evoluir? Lá nós aprendemos e até evoluímos quando fortificamos o nosso caráter. Mas é aqui, na escola terrena, que nós provamos aquilo que achamos que já sabemos. E muitas vezes falhamos. E nessa experiência necessária, imprescindível, irrecusável, que é viver uma experiência física,
Deus, sabedor das nossas dificuldades, enquanto espíritos ainda tão imperfeitos, porque é o nosso Criador, Ele facilitou, criando esse instituto primoroso chamado família. Eu costumo dizer que família é uma ideia genial de Deus. Quando nós, aqui, nascemos, somos acolhidos. Alguns acolhidos pela família biológica, outros pela família adotante, outros pela família da parentela, uma madrasta, um padrasto, uma tia, uma avó, uma instituição que faz como se família fosse, mas nunca viemos e somos relegados ao acaso, à própria sorte. Sempre vamos ter, dentro de um binômio muito importante de nós interiorizarmos como conhecimento, para que nós sempre possamos nos tirar desse lugar que muitas pessoas insistem em viver, que é o lugar da vítima. Não existem vítimas. Existem até algozes, mas não existem vítimas. Então, quando nós recebemos a família ou a instituição que nos acolheu, tudo é precedido das leis que nos regem. E é sempre dentro do nosso merecimento e da nossa necessidade. Se nós começarmos a olhar tudo que nos acontece por esse prisma, que tudo aquilo que nós não damos causa direta, por exemplo, me embriago, pego o volante e tenho um acidente, não foi por merecimento e necessidade nesse sentido mais amplo, mas foi uma consequência de uma causa que eu fui buscar. Mas se eu estou fazendo tudo direitinho, não bebi, sou habilitada, sei dirigir, mantenho o carro todo com manutenção e pego o carro e me acidento, isso tem uma causa. E tudo que nos acontece, se nós não formos negligentes, imprudentes, imperitos, irresponsáveis, nós vamos perceber que é bom, útil e justo. Mas tudo. Ir aos poucos, colocando isso em prática no dia a dia, traz uma leveza. Porque nós começamos a entender que nada é injusto, que tudo que nos acontece tem uma causa anterior, e quem deu a causa? Nós mesmos. Então nós merecemos passar por isso. Só que tem mais um detalhe nessa equação. Muitos falam, eu estou sofrendo isso porque eu mereço sofrer. Nós merecemos ser responsabilizados por aquilo que fizemos. Sofrer é opcional. A dor é inevitável. E o que seria a dor e o sofrimento? A dor é algo que eu preciso passar porque eu infringi as leis que nos regem, que me regem, que estão na minha consciência. Então, quando eu transgrido essas leis, por exemplo, fazendo um irmão de caminhada sofrer, eu transgredi uma lei que me rege, que é a lei do bem, que a lei não faça a outrem aquilo que não querias que fizessem a ti. Eu transgrido uma lei dessas, e aí eu preciso ressarcir a minha consciência. Mas, muitas vezes, nós não vamos ressarcir com o sofrimento. Nós podemos ressarcir com o trabalho. Então, nós começamos a perceber que Deus não é cobrador. Deus não é punitivo. Deus é misericordioso. E nós só vamos sofrer quando nós precisamos do sofrimento. E muitas vezes nós precisamos sofrer para compreender a necessidade da mudança. Porque estamos insistindo em algo que é ruim para nós.
E aí, se o sofrimento não vem, nós continuamos a insistir. Eckhart Tolle, que é um filósofo da contemporaneidade, ele tem um livro maravilhoso chamado Poder do Agora. Ele vai nos ensinar que o sofrimento é necessário até que nós percebamos que ele não é necessário. A primeira vez que eu li isso, eu falei, eu acho que eu li errado. Aí voltei a página e fui ler novamente. E aí comecei a compreender que faz todo sentido com a nossa doutrina. Por exemplo, nós às vezes insistimos em comer algo que nos faz mal. Aí nós passamos mal. O passar mal é para que nós possamos ver que aquele alimento, aquela bebida, aquela substância não é boa para o meu corpo. Então eu preciso sofrer para compreender. Se esse sofrimento não viesse, que é o passar mal, eu iria insistir naquilo. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça, porque eu estou muito estressada. Às vezes eu começo a ter uma taquicardia, começo a ter ansiedade, aí eu vou perceber que eu estou tomando um rumo na minha vida que não está bom. Então o corpo mesmo dá sinais, a gente adoece para que a gente possa perceber. Enfim, compreender esses mecanismos da vida tem como escopo, objetivo, nos tranquilizar. Saber que só nos acontece aquilo que nós merecemos, precisamos e que seja útil. E aí eu costumo dizer que nós não temos o que merecemos, porque se nós tivéssemos o que merecemos, dada a nossa imperfeição de hoje, a gente já pode ter uma ideia do que fomos nas últimas encarnações, né? Certamente, se não tem nenhum anjo aqui na plateia, se somos todos criaturas normais, medianas, em termos de caráter, nós temos alguns pensamentos que não revelaríamos para ninguém. Hoje, imagina algumas encarnações atrás, quando nós fomos capazes de estuprar, de matar, de trair, de ofender, de agredir, de cometer ardis para derrubar governos, impérios, porque isso está na nossa história. E nós não podemos olhar para a nossa história pregressa, nós que acreditamos na reencarnação, e achar que nós estávamos sempre do lado do mocinho e não do bandido. Seria uma pretensão. Então nós já cometemos muitos atos que hoje já não cometemos mais, mas já cometemos. Então quando eu digo que Deus não nos dá o que merece, porque muitas vezes nós estamos recebendo diferentemente do que merecemos. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E nós não precisamos da lei de Talião. Quem aplica a lei de Talião somos nós. Gostamos de nos vingar, que revidamos, e que por isso o mundo está como está. Pela lei de Talião. E nós nos achamos cobradores justos. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que apareceu, não sei se era ou não, mas um corpo numa comunidade, alguém morto, e algumas pessoas começaram a gritar, é ladrão, é bandido, é ladrão. As pessoas saíram de suas casas e começaram a chutar o cadáver de alguém que já estava morto. Somos nós. Olha a agressividade. Julgamos, condenamos e infligimos a pena, sem saber se aquilo era verdade, sem saber as motivações. Pelo primeiro crivo, né, que Sócrates vai nos dizer que tudo em nossas vidas a gente tem que passar pelos 3 crivos. Se alguém vem te contar algo, isso é associado a ele, né? Não sei se verdadeiramente foi ele que disse, mas que alguém chegou para ele, Sócrates, eu tenho que te contar uma coisa. Aí ele pergunta, já passou pelos 3 crivos? Como assim? O que tens a me dizer? É verdadeiro? É o primeiro crivo. Aí a pessoa, bom, não sei, me contaram. Bom, já não passou no primeiro. No segundo, é útil? Mesmo que seja verdadeiro. Quantas vezes a gente vai fazer uma fofoca verdadeira, né? Algo que a gente presenciou e viu, é verdadeiro, mas vai ser útil para alguém? Nós levarmos isso adiante? É o segundo crivo. E o último, isto é bom? E aí, quando a gente fala em bem e bom,
Eu sempre fico com a ideia dos nossos queridos amigos espirituais mais avançados que nós, que eles vão nos dizer que o bem só é bem quando é bem para todos os envolvidos. Nunca nos esqueçamos disso, meus irmãos. Em alguma situação, para que nós possamos nos colocar ou tomar uma decisão, temos sempre que pensar, isso é bom para quem? Ah, é bom para mim. Mas é bom para outra pessoa envolvida? Não, não é bom. Não faça. Porque se não é bom para todos, não é bom para ninguém. Que Divaldo Franco, esse querido médium baiano, vai nos dizer: o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, é o mal que eu faço. Então, se eu estou lidando com uma situação onde eu estou querendo o bem só para mim, e para o meu irmão eu quero o não bem é mal. E se eu faço mal ao outro, esse mal é o que me faz mal, não o que o outro me faz. Bom, voltamos para o nosso tema, né? Porque a pessoa fala muito, daqui a pouco está lá buscando livros e mais livros. Família, então, é essa instituição maravilhosa que Deus nos dá com misericórdia, para nos acolher. E nós somos acolhidos, parecemos uns anjos quando nascemos, né? Alguns têm cara de joelho, mas a maioria nasce tão bonitinho, não é? Não dizem isso, que bebê tem cara de joelho? Os mais maldosos? Enfim, mas nascemos frágeis, exatamente para suscitarmos nos pais ou nos cuidadores a ternura, a delicadeza, a vontade de cuidar. Essa é a genialidade de Deus. Porque imagina se a mãe tomasse nos braços o seu rebento, aquele anjinho, e verificasse que foi o assassino dela na última vida. Ela ia fingir que deixou cair, né? Enfim, ela ia ter dificuldade em amar aquela criança. Tirando as pessoas mais evoluídas, né? Mas eu estou falando por mim, imagina. É até um contrassenso da lei natural sobre repulsão dos corpos. Alguém que traz ali, que você lembra e que vai te fazer lembrar de algo muito ruim que te aconteceu, a primeira coisa que vai causar é uma aversão. Então, para isso, nós recebemos o esquecimento das vidas anteriores, para que nós possamos refazer os nossos laços. Recrudescer, ou seja, fortalecer os laços de afeto e restaurar os laços de ódio, de animosidades, resgatar os nossos débitos. Então, nós viemos assim, frágeis, débeis, somos a única espécie que precisamos dos pais até praticamente 18 anos, vamos dizer assim, alguns menos, mas é a única espécie. Qualquer outra espécie animal, só nos primeiros momentos, ou nos primeiros meses, alguns, é que precisa aquele recém-nascido dos pais, da mãe, para amamentar e cuidar. Logo, nos primeiros meses, já aprende a se virar e é capaz de sobreviver sozinho. Nós, humanos, não. Exatamente porque a nossa vida na Terra, ela não tem a ver com a matéria. Não tem nada a ver com a matéria. Por isso, nós não ficamos sozinhos e podemos nos manter e sobreviver. Porque nós não viemos aqui para viver sós. Nós vivemos aqui para viver uma vida de relação. Por isso somos recebidos numa família. Para que nós tenhamos ali os primeiros aprendizados. E como são importantes. Porque, meus irmãos, nós não nos tornamos adultos quando fazemos 18 anos. Ah, fiz 18 anos, maioridade, vou tirar a carteira de habilitação e junto com a carteira de habilitação vem um kit, um chip que eu boto aqui, pronto, já sei pensar como adulto, já sei trabalhar, já sei resolver, já posso gerir a minha própria vida. É assim? Não. Eu aprendo a ser adulto na infância, onde são transmitidos os valores. A família é a primeira célula social onde somos inseridos. É ali.
naquele dia a dia, naquela convivência, onde a criança, ela quando nasce, ela acha que ela e a mãe são uma coisa só. Ela suga o seio e ela não se indiferencia dela para a mãe. Ela acha que é uma coisa só. Aí ela vai amadurecendo um pouquinho seu psiquismo e ela começa a identificar que a mãe é o outro. Mas ela acha que aquele outro que ali está é alguém para servir às suas necessidades. É assim que o bebê vê a mãe. Chorou, aí aparece aquela pessoa e supre a sua necessidade. Vai crescendo mais um pouquinho, ela ainda acha isso. Não é assim que nós vemos a criança pequena? Ela acha que ela tem que ser atendida na hora, tudo é para ela não divide. A criança está com 3 anos, o coleguinha põe a mão no brinquedo que está ali largado, ela quer para ela, porque ela ainda está numa fase onde é puro ego. Ou seja, ela é o centro do universo. E aí entra o papel do pai e da mãe, para que essa criança comece a compreender que ela não é o centro do universo. Mas, infelizmente, algumas crianças estão chegando à idade adulta achando que são. Falha da educação. E nós vamos ver hoje o índice de suicídio entre os jovens aumentando a cada dia. A falta do limite é um dos fatores. Existem vários, mas a falta de limite está na base de muitas histórias de suicídio. O que nós vamos ver hoje são esses pais que não conseguem, muitas vezes, ter tempo com os seus filhos, porque a vida está muito atribulada. Muitas mães que se acham obrigadas a trabalhar fora, não por necessidade financeira, mas por uma imposição social, porque senão elas vão se sentir inferiorizadas diante de uma sociedade que antes não deixava a mulher trabalhar, e agora é como se a mulher que não trabalhasse fora não fizesse nada, ou não tivesse importância. Quem faz algum trabalho doméstico sabe o quanto uma pessoa que trabalha dentro de casa trabalha. Eu quero trabalhar 24 horas na rua, no consultório, onde quer que seja, e não quero trabalhar 2 horas dentro de uma casa, porque o trabalho não termina. Você põe um limite, hoje eu não faço mais, mas ele não termina. Então, erroneamente, nós saímos de um patamar onde a mulher ela só podia ser dona de casa, para um movimento de pêndulo para o outro lado. Então, hoje é exigido isso de muitas mulheres, e muitas mulheres que são atravessadas pela essa cultura contemporânea acham que tem que ser assim, e na verdade não. Se nós soubéssemos a importância de uma criação da mãe para o filho, na criação desse filho, a diferença que faz, e não de cuidadores, e não de creches, a maioria das mulheres não trabalharia fora, enquanto os filhos, pelo menos, estão na primeira infância. Ai, mas que ideia retrógrada, Janice, que absurdo, a mulher pode ser o que ela quiser. Sim, pode, desde que ela faça por opção, e sabendo que ela seria muito útil na educação daquele filho, sendo mais presente. Então, talvez diminuindo. Existe hoje um movimento nos Estados Unidos, onde as mulheres, percebendo essa ausência de estarem com seus filhos, o que acarreta através de vários estudos, elas estão priorizando ficarem com as crianças meio período e trabalharem só meio período, devido à importância que tem se demonstrado dessa presença materna junto às crianças, principalmente na primeira infância, porque ali são passados os valores. Isso não quer dizer que uma mulher que tenha que de fato trabalhar, ou que queira, porque nós temos livre-arbítrio. Então, tem mulher que não vai se realizar, não vai se sentir plena, porque nasceu com vontade de fazer isso ou aquilo, que tem um dom, porque nós, por sermos mulheres, não temos que ficar limitadas a algumas profissões. Nós podemos ser o que quisermos. Graças a Deus, isso está caminhando nesse sentido. Nós vemos hoje mulheres em todas as funções, e assim tem que ser. Mas tem que ser sempre por uma opção livre.
não por uma pressão social, não porque uma necessidade que muitas vezes não é pessoal, é de mostrar para o outro. E nós precisamos então entender a importância da família. Às vezes nós não temos muito tempo para ficar com os filhos, mas temos que ter o tempo que tivermos com qualidade. E nós vamos ver hoje pais que não olham nos olhos dos filhos, mas olham nos celulares. Isso está ficando tão sério que já é diagnosticado como vício, o vício de internet, onde a pessoa não consegue mais, começa a prejudicar a vida, começa a negligenciar a família. Então, compreendermos essa importância da família, compreendermos que nós não estamos, quando nós estamos ali conversando com o filho, dizendo para ele, não, isso você não pode fazer, nós estamos educando um adulto que ele vai ser. Nós estamos dando um referencial para quando ele for adulto e passar pelas tribulações da vida. O não que nós damos ao nosso filho na infância vai protegê-lo dos nãos da vida. Porque quando nós aprendemos a lidar com as frustrações, com os nãos, sermos dispensados do emprego, alguém dizer para você assim, não, você não é bom o suficiente para estar aqui, obrigado, nós vamos contratar uma outra pessoa. Isso é um grau de frustração muito grande. Se você não aprendeu a passar por isso, se no teu caminho neuronal não tem uma frustração parecida para que você faça um link e fale, nossa, eu já passei por isso e sobrevivi, você entra em colapso psíquico. Pode cair numa profunda depressão, pode ir ao suicídio. Quantos casos nós vemos de jovens que a namorada termina e se matam? Porque não sabem ouvir um não. E por que não sabem? Porque não tem nos seus registros. Essa é a importância de estarmos atentos com os nossos filhos e os nossos netos. Dar o limite. A criança não sabe o que é melhor para ela. Não sabe. E o que nós vemos hoje? Os pais entram no restaurante. Aonde você quer sentar, meu filho? Que roupa você quer vestir? 3 anos, já está escolhendo a roupa, o lugar que quer, o restaurante que vai comer. Para onde vai passar as férias? Meus irmãos, as crianças, elas não têm essa capacidade de responsabilidade. É uma carga demais. Psiquicamente falando, ela não está preparada para decidir a vida dela. Por isso nós temos pais. Então, é claro que essas crianças da nova era, elas são super inteligentes, elas são antenadas com toda a parte tecnológica, digital, que dá um banho em nós. Quanto mais novo, mais eles sabem. É claro que hoje você não educa como nós fomos educados, né? Eu, por exemplo, tenho 56 anos, você não vai. Eu perguntava, não vou por quê? Não vai porque eu não quero. Eu falava, mas quem quer ir sou eu. Eu falava, mas a mãe aqui sou eu. E acabou. Era uma autoridade necessária. Sabe por quê? Porque quando a minha mãe falava isso, eu via uma pessoa forte. E eu me sentia protegida. Embora isso fosse intuitivo. Era no subconsciente, porque naquela hora eu ficava com raiva dela mesmo. Não importa. Não importa. Porque nós hoje estamos muito preocupados com a aceitação dos filhos. Ah, meu filho vai ficar com raiva de mim. Que fique. Porque nós primeiro precisamos respeitar alguém para amar. Hora de parar para pensar as pessoas que vocês amam, se vocês não respeitam. Nós não conseguimos amar alguém que nós não respeitamos. Porque para respeitar nós temos que admirar. Senão a gente tem medo. É diferente. Mas se nós respeitamos de fato,
É aquela pessoa que nós vamos crescendo, aquela tia, aquela avó, ou aquela mãe, aquele pai, e que nós, quando estamos na dúvida, a gente vai lá porque respeita aquela opinião, porque é uma pessoa de caráter, porque é uma pessoa firme, porque é uma pessoa, enfim, com os atributos que nos fascinam. Então, se nós não respeitamos, nós não conseguimos amar. Porque a falta de respeito é a falta de admiração. Se a gente não admira, a gente desqualifica. E se a gente desqualifica, aquela pessoa fica um pouco aquém de nós. E aí, não tem amor. Alguém aqui já se apaixonou por alguém que não admirasse? Já amou? Já se casou? Alguém que se casou, quando se casou, não admirava o seu parceiro? Não existe relação se não tem admiração, relação escolhida, né? Então o filho, ele tem que primeiro aprender a respeitar. O amor é consequência. E é no respeito que ele aprende o que é respeito. E aí ele vai aprender respeitando obrigatoriamente esses pais, que têm uma autoridade sobre eles natural. Pai e mãe não está no mesmo nível hierárquico de filho, está acima. Porque é melhor enquanto ser imortal? Não. Porque recebeu esse encargo. Então, pais têm autoridades naturais que precisamos exercer. Quando nós passamos essa autoridade para o filho, nós invertemos a ordem. Quando nós invertemos a ordem, há um desequilíbrio na família. Essa ordem só é invertida quando esses pais ficam idosos. Porque aí, muitas vezes, os filhos tomam o lugar de pais dos pais. Mas também é natural. Às vezes não acontece. Mas quando acontece por uma necessidade, porque esse pai, essa mãe ficam adoentados, perdem a lucidez, isso se faz naturalmente. Agora, quando nós fazemos isso espontaneamente, porque não sabemos fazer diferente, nós bagunçamos todo o sistema familiar. E aí há um desequilíbrio muito grande. E nós vamos perceber, muitas vezes, esse desequilíbrio na adolescência desses filhos. Que é quando o espírito, segundo nossos amigos espirituais, recobra toda a sua pujança de espírito imortal. Até a pré-adolescência a gente ainda consegue passar os valores. Porque esse arquivo de memória do passado, ele está adormecido. Então nós conseguimos colocar os valores, nós conseguimos ensinar. Quando chega na pré-adolescência que começa a aflorar quem de fato é esse espírito, a sua consciência aflora, ele vai pegar todo aquele ensinamento que ele recebeu e vai balizar com aquilo que ele já traz. E aí faz a diferença quando nós fizemos uma educação de qualidade. Quando nós demos um ensino moral. Porque, meus irmãos, qual é o objetivo da encarnação? Por que nós viemos aqui? Antes de todos nós reencarnarmos, nós fizemos um plano reencarnatório, segundo a nossa doutrina. E lá, nós nos comprometemos a vir e fazer diferente. Porque senão não nos dariam essa oportunidade. Fazendo uma analogia para a gente compreender bem. Uma amiga muito querida ou um amigo muito querido seu faz uma traição com você. E vocês rompem essa amizade. Você fica muito triste, a pessoa muito constrangida, e vocês se separam. Aí esse amigo vem e fala assim: fulano, eu sei que eu errei feio, mas eu quero uma nova chance. Você me dá uma nova chance? Vamos refazer a nossa amizade e eu vou fazer tudo igual de novo. Vou te trair novamente, vou te decepcionar. Alguém vai dar outra chance?
Agora, se a pessoa vem e fala assim, eu vou fazer diferente. Eu percebi que eu errei, eu nunca mais vou cometer esse erro. Me dá outra chance? Aí a gente dá. Quando nós pedimos ao Pai por essa encarnação, foi porque nós já percebemos que erramos nas últimas. E nós que, de alguma forma, somos atraídos para a doutrina espírita, somos esses espíritos comprometidos em não errar mais. E aí a doutrina é uma ferramenta para a qual nós fomos atraídos para facilitar esse nosso propósito. Para que a gente consiga, de fato, fazer diferente. Então, essa oportunidade aqui que nos foi dada é para que nós tenhamos sucesso. E o sucesso numa encarnação não é material. Quando nós voltarmos para casa, o que vai ser nos perguntado não é quantas faculdades nós fizemos, quantos imóveis nós compramos, quantos cursos nós demos aos nossos filhos, quantos carros nós demos aos nossos filhos, quantos imóveis, quantas viagens, quantas vezes levamos eles para a Disney. Ah, não foi a Disney com seu filho? Ah, então pode voltar e... Não. O que vai nos ser perguntado é se nós melhoramos moralmente. Você voltou menos vaidoso? Menos egoísta? Menos vingativo? Ah, então ok. Ah, mas só 10%? Não, mas ok. Voltou melhor? Sucesso na encarnação. E os nossos filhos? Nosso primeiro objetivo é a nossa melhoria moral. E a segunda de quem nós estamos comprometidos. Nossos filhos, principalmente. Que não estamos numa família por acaso. A nossa doutrina vai nos dizer isso. Não existe o acaso. Existe atração por necessidade. Então, os nossos filhos, que são entregues a nós, pela adoção, pela biologia, pela parentela, não importa. Aqueles a quem tomamos como tutelados. A nossa obrigação primeiro é transformá-los em pessoas de bem. Moralmente. Não pessoas de posses, mas pessoas de bem. Porque, meus irmãos, os espíritos evoluídos que estão no planeta Terra, evoluídos moralmente, são raros. São os missionários, o Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. A maioria de nós somos espíritos medianos e endividados, não é mesmo? Vocês acham que os nossos filhos são diferentes? São especiais? São missionários? São espíritos já de luz? Ou são também como nós, espíritos medianos, com os seus conflitos internos, com coisas a resolver, com moralidade a melhorar? O que vocês acham que vai ser importante quando esse filho estiver diante de uma prova da vida? Uma prova que ele precise passar. Vai adiantar o carro que ele tenha? A casa na praia, as viagens que ele fez? Vai adiantar os cursos de informática, de inglês, de francês, de judô, de muay thai, de balé? Não, meus irmãos. O que vai adiantar são os princípios morais que você tiver dado. E religiosos, por que não? E muitos pais se perguntam se tem que dar um ensino religioso aos seus filhos, se isso não seria cercear-lhes o livre-arbítrio. E muitos acham que tem que deixar o filho livre e quando ele for adulto ele vai escolher a religião que ele quiser. Eu acho que sim, nós precisamos respeitar o livre-arbítrio do adulto. Porque o adulto sabe escolher, a criança não. E tem um livro chamado Seara de Luz, Seara do Bem, que o espírito Tonini traz belíssimas informações. Ele foi um trabalhador da nossa doutrina numa cidade do interior de São Paulo.
E ele traz esse livro mostrando os bastidores de uma reunião espírita. Essa palestra eu já fiz, não sei se aqui, mas em alguns lugares. E ali tem uma parte que fala da evangelização numa casa espírita. E esse espírito, então, conversando com o mentor, e o mentor fala que aqueles ensinamentos que aquelas crianças recebem ainda na tenridade, eles ficam guardados no arquivo mnemônico daquelas crianças. Então, as crianças fazem evangelização com 6, 7, 8 anos, 9, às vezes na adolescência eles não suportam mais, né, como os meus filhos, não vou mais, nem amarrado. Temos que respeitar. Mas aquilo tudo que receberam na infância, de informação, do evangelho, através da brincadeira, do lúdico, aquilo fica lá gravado. E aí o que acontece? Ele vira adulto, se afasta da religião, vira ateu, por exemplo. Mas no momento que ele vai tomar uma decisão errada, o seu anjo da guarda vai no seu arquivo e tira aquela lição que é pertinente àquele assunto para fazer a diferença naquele momento. Eu estou emocionada que eu estou lembrando aqui, vou relatar. Eu sabia disso, essa palestra eu faço um slide, já fiz em vários casos, que é belíssima, que mostra o que acontece enquanto nós estamos aqui na reunião pública. E aí essa parte da evangelização, que eu já achava importante a evangelização, mais ainda. Aí um dia, fazendo essa palestra em Amparo, na Casa Espírita da João Batista, quando acabou a palestra, uma trabalhadora de lá veio falar comigo, emocionada. Ela falou: Janice, isso aconteceu aqui. Olha que lindo. Um evangelizando nosso, que virou adolescente, passou na faculdade, foi estudar no Rio de Janeiro. E ele um dia veio aqui, já agora adulto, e ele me contou que um dia os amigos da faculdade estavam se juntando para fazer um roubo, para comprar droga. E ele não queria ir. Falou: o menino é de boa ainda, mas sabe que é adolescente, né? Eles são muito grupais, então o amigo influencia, o grupo influencia, mas ele não queria. E aí ele disse que acabou cedendo e combinou com os meninos e foram para casa para se encontrar no tal lugar para fazer esse roubo. E aí ele falou para ela, que ele ainda chama ela de tia. Tia, quando eu estava me arrumando, veio na minha mente uma aula que eu tive aqui, sobre não tirar nada de ninguém, sobre não fazer ao outro aquilo que eu não quero. Eu fico toda arrepiada. Não fazer, tia, eu não consegui ir. Então, olha que lindo. O ensinamento que ele recebeu como criança fez a diferença num momento de dúvida, onde ele teve um balizador, onde o seu anjo da guarda teve um acesso. Então, olha a importância. Aqueles pais estavam dando ali a faculdade, que não impediu dele querer cometer, ou dele ser influenciado para cometer um delito. Mas aquela instrução moral, evangélica, que aqueles pais deram para ele na infância, fez a diferença. Para nós entendermos a responsabilidade, enquanto pais, de darmos a moralidade, de darmos o ensino. É dentro da família que nós aprendemos o que é respeitar o outro, nos respeitar, respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa vida, respeitar o coleguinha. É dentro de casa, quando nós ensinamos a não ter preconceito, não fazer mal ao outro porque ele é de uma outra cor, se ele escolhe o seu parceiro sexual dentro do que você acha ou do que você não acha. É dentro da família que nós damos o ensinamento que esse ser humano vai demonstrar na sociedade. E aí nós queremos uma sociedade melhor, todos nós queremos. Uma sociedade onde as pessoas sejam boas, justas, honestas. Mas nós estamos formando essa sociedade. Nós estamos formando essa sociedade. Então, quando nós olhamos para essa sociedade doente, nós somos responsáveis. Porque nós estamos dando material, nós que somos pais,
Porque todas essas pessoas que estão cometendo na vida, e que nós olhamos e que não gostamos, tiveram pai e mãe. Vieram de uma família, porque isso Deus promoveu para todos nós, ainda que uma família substituta. Então precisamos compreender essa importância de nós estarmos atuando e não negligenciando, fingindo que não vemos, porque depois seremos cobrados. Seremos. Janice, mas e quando nós fazemos tudo, damos o ensino religioso, damos o ensinamento moral, damos o exemplo, que é muito mais importante, e ainda assim o nosso filho desvirtua? Aí é o livre-arbítrio dele. Se nós fizermos tudo o que foi possível, porque também tem isso. Às vezes, nós negligenciamos com a educação dos filhos quando eles são pequenos e nós vamos nos transformando. E aí depois, quando estamos já transformados, nós queremos nos chicotear porque nós olhamos para trás e vemos que nós não fizemos o certo. Mas hoje nós somos outra pessoa. Então, se naquele momento nós fizemos tudo o que nos foi possível, ou tudo que nós sabíamos, nós também temos que nos perdoar, porque nós fizemos o melhor. A minha filha do meio, que é muito próxima do mais velho, um ano de diferença, eles têm 35 e 34 anos, ela diz que eu protejo a caçula. Eu falo, não é isso. É que eu fiz test drive com vocês dois, para aprender a ser mãe. Quando ela veio esperta, 10 anos depois, ela pegou uma mãe melhor. E aí ela fica enciumada. Mas é isso. Eu não sou a mesma mãe que eu fui para os mais velhos, para a caçula. Eu tenho o mesmo amor. Mas, graças a Deus, né, gente? Se passasse 10 anos entre a do meio e a mais nova e eu fosse a mesma, eu estava estagnada. E eu estudo a doutrina e aplico, ou tento aplicar na vida. Eu tenho que melhorar um cadinho, não é? Porque senão eu estou sendo burra, porque eu uso muito do meu tempo para estudar essa doutrina, porque eu sou apaixonada e porque ela me ajuda. E ainda abracei uma profissão que também é assim, com a nossa doutrina. Porque Espiritismo é psicologia. O que é psicologia? Se não nós entendermos as relações de nós conosco mesmo e daí melhorar nossa relação com o mundo. E o Evangelho de Jesus não vem nos trazer isso? Nos mostrando como nos relacionar? Qual é a máxima que o Cristo trouxe para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que nós vamos amar a Deus se nós nem compreendemos o que é Deus? A nossa doutrina, a primeira pergunta que Allan Kardec, nosso codificador, faz aos espíritos é essa: que é Deus? Se ele tivesse feito quem, ele estaria induzindo a resposta para uma pessoa. Mas ele, muito preparado, esse querido, gratidão. Ele pergunta o que, nem é o, é que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente tenta entender, mas não é difícil? É mais fácil a gente ter Deus como um pai, né? Nas falas de Jesus. Pai, quando ele nos ensina a orar, quando ele se volta ao Pai. É assim que eu vejo Deus. Mas não o pai físico, com barbinha, ou com semelhança do meu pai, que foi meu pai biológico. Não. Um pai nesse sentido, que tudo provê, que me ama incondicionalmente. Eu posso fazer a maior bobagem que eu sinto o amor de Deus por mim. E é assim. Deus nos ama incondicionalmente. Então, voltando, a nossa máxima que Jesus nos trouxe, que é a nossa doutrina reedita, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mostrando que primeiro nós temos que aprender a nos amar. Porque se eu não souber o que é o alto amor, eu não sei o que é amor. Porque eu não sinto. Eu só sinto amor se eu sentir amor por mim. Porque aí eu me impregno de amor. E aí eu vou transbordar. Aí vou amar o outro. E amando o outro, eu percebo que eu e o outro somos um. Nessa família universal. E isso expande para eu conseguir amar a Deus. Porque eu só vou amar a Deus quando eu amar a todos
todos os meus irmãos de humanidade. Quando eu compreender que se um irmão meu está chorando, eu não vou estar bem. Porque nós estamos interligados por esse amor. E aí, voltando para os nossos filhos, para os nossos lares, é essa compreensão da vida que vai ser necessária quando um filho nosso, um neto, passar por uma dificuldade. Minha filha tinha, a do meio, 17 anos. Foi morar com o namorado, apaixonada, queria casar, não deixei. Na época eu era advogada, eu falei, isso vai só me dar trabalho, para casar e descasar, né? Dito e feito, ela separou 7 anos depois. Então, foi morar com o namorado e tudo que ela queria na vida era ter um filho. Engravidou. Não foi erro de percurso, foi querido e desejado. Essa bebezinha, quando tinha 7 meses na barriga, apresentou uma anomalia. E logo entrou em trabalho de parto, a bebezinha, minha primeira neta, esperada pelos pais, pela minha filha. Viveu 4 dias na incubadora e desencarnou. Eu confesso que fui tomada de uma enorme tristeza, claro, era querida, era esperada, a primeira neta, mas a compreensão das leis acalma o coração. A gente não se desespera porque compreende. A dor é igual. A compreensão não tira a dor, tira o sofrimento pela compreensão. E o que mais me doía era ver a dor da minha filha. Isso cortava o meu coração, porque eu não podia tirar aquela dor. Eu não podia, era legítima, ela tinha que sentir. Eu podia estar com ela, mas não podia sentir por ela. Mas, meus irmãos, o que me redimiu de falar assim, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa certa, foi quando aquela menina de 17 anos, tinha quase 18, olhou para o caixãozinho, olhou para mim e falou assim, mãe, Deus sabe que é melhor ela ir embora agora, né, mãe? O corpinho dela não estava bom, ela precisa ir embora para poder voltar com um corpinho melhor, né, mãe? Isso é o melhor para ela. Eu falei, minha filha, isso é o melhor para ela. Nenhuma faculdade, nenhuma bicicleta, nenhuma viagem à Disney ia dar isso que a compreensão das leis deu para ela. Dela poder olhar para uma situação de extrema dor e compreender, para não se revoltar, para não dar um tiro na cabeça, para passar por aquilo com coragem, porque entendeu que aquilo era necessário, era útil e era bom. Meus irmãos, quando nós despertarmos para essa visão da vida, nós vamos ser felizes, ainda que chorando de vez em quando. Porque vamos poder olhar para as situações e tirar a nossa posição de vítima. Ah, coitada de mim, estou aqui perdendo um filho. É doído sim, mas se isso está acontecendo, existe uma necessidade daquele espírito, de nós passarmos por aquilo. E aí eu vou me lembrar sempre, quando nós quisermos evitar o sofrimento para um filho, quando nós não deixarmos que ele passe por aquilo que ele precisa passar. E dentro da psicologia, nós temos uma visão da psicologia voltada para a infância, que tudo aquilo que um pai, uma mãe, faz pela criança, que ela podia fazer sozinha, nós estamos aleijando essa criança. Não deixando que o seu potencial se desenvolva. Quer seja cortar um bife, comer com a própria mão, tomar banho sozinha, se vestir. Ou não deixar que ela trabalhe, ou não colocar tarefas para que ela faça, ou não educá-la de uma forma que ela se responsabilize, que ela aprenda a ter responsabilidade pela sua própria vida. Muitos pais querem evitar o sofrimento do filho. E aí eu vou trazer uma metáfora que eu gosto muito, que é da borboleta.
Certa feita, um homem estava sentado no parque, olhando ao lado, num galho, uma lagarta. E ele ficou ali por alguns instantes, olhando, e ela foi quebrando a casquinha, devagar, e ele falou, nossa, que lindo, vou ver essa metamorfose. E ficou ali observando por horas, e percebeu que ela quebrara um pedaço da casca, e que suas asas começavam a sair, mas que ela tinha muita dificuldade. E ele se apiedou da lagarta. Falou, nossa, coitada, quanta dificuldade, eu vou ajudar. E começou a quebrar a casquinha. E quebrou, e então ela pôde sair livremente. Mas ela ficou um ser amorfo, sem forma. Ela nem virou borboleta e nem era mais lagarta. E aí ele compreendeu que aquele esforço, que para ele era um sofrimento, era a necessidade daquela lagarta de, ao se espremer para sair do casulo, a seiva do seu corpo poder ir para as asas e ela então atingir a sua plenitude. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, quando estivermos diante da dor de alguém, não vamos olhar essa pessoa como menos, como coitada, porque quando nós olhamos assim alguém, seja um filho, um amigo, qualquer pessoa, nós tiramos a força da pessoa. Todos nós nascemos com capacidade para sermos aquilo que viemos ser. Todos nós temos capacidade para gerir a própria vida. Tirando as pessoas que são acometidas de alguma anomalia, né, uma deficiência mental qualquer, que vem para um resgate, e aqueles que têm a obrigação de cuidar, vêm ali comprometidos. Mas nós, tidos como uma inteligência normal, todos nós temos capacidade para sermos independentes, para progredirmos. Isso vale para os nossos filhos. Eles não nasceram quando esse corpo veio à luz. Nós somos espíritos imortais. Reencarnamos inúmeras vezes. Muitas vezes aquele ser que nós estamos recebendo como filhos, ele está muito mais velho em termos de encarnação do que nós. Traz uma bagagem muito maior, mas às vezes de intelectualidade, precisando receber de nós a parte moral, que é a mais importante. Que nós possamos ficar atentos às nossas famílias. Os casais estão se afastando. Não há diálogo, que é a coisa mais importante dentro de uma família. Olhar no olho. Nós, pais e mães, quando nós olhamos um filho, nós sabemos se ele está bem, se ele não está, se ele dormiu bem, se ele usou droga. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos de olho nos smartphones. E está acontecendo que cada um está de olho nos seus smartphones. E eu costumo sugerir aos meus pacientes que tenham pelo menos uma refeição em família, mas sem smartphones. Porque o que acontece é que quando eu não falava isso, eles estavam tendo, mas aí eu estava percebendo que nada estava mudando. Aí um dia eu perguntei, não, a gente fica na mesa assim, mas cada um no seu smartphone. Não é isso, não é para ficarem na mesa juntos, é para trocarem. Era para terem pelo menos um momento em família durante o dia, onde eles possam interagir, onde eles possam perceber que eles pertencem a um clã, que ali existe uma célula social importante, onde um precisa se preocupar com o outro, onde um precisa olhar para o outro, ver e ser visto. E nós estamos perdendo isso. Antigamente eram só uma televisão em cada quarto. Agora, às vezes, estão no mesmo aposento, mas cada um no seu smartphone. E as pessoas estão se isolando cada vez mais. E nós precisamos estar muito atentos. Porque, inclusive, essa geração chamada geração Z, alguns dizem que é de 90,
de 90 para 2000, outros dizem que é de 95 para 2000, enfim. Mas essa geração chamada geração Z é uma geração que nasceu num movimento totalmente digital, num mundo digital da mídia. Então são essas crianças que já nasceram, já receberam tablets, e agora celulares cada vez mais novos, que estão inseridos o tempo inteiro na realidade virtual. E o que está acontecendo? Tem um autor, um sociólogo francês, chamado Jean Baudrillard, desencarnou agora em 2007, né? Uma tão rápido que eu falei agora. Em 2007, ele tem um livro chamado Simulacros e Representação. Simulacro e Representação. Onde ele vai dizer que a representação da realidade, hoje em dia, ela está sendo muito mais importante do que a realidade. Então, essas crianças que já nasceram e que vivem quase que 100% no ambiente digital, virtual, o que está acontecendo? Elas vivem num simulacro de realidade. E o que esse simulacro apresenta para todo mundo? A beleza inatingível, o sucesso inatingível, o corpo inatingível, a casa inatingível, a viagem inatingível. Então, o que está gerando nessa geração? Frustração. Uma sensação de menos-valia, onde eles não se acham suficiente, eles não se acham bonitos o suficiente, não se acham capazes o suficiente, porque eles estão inseridos numa realidade que só se coloca ali o quê? Só o ideal, que não é o real. E aí, conversando com uma paciente minha, adolescente, e ela diz mesmo que ela, às vezes está todo mundo assim reunido e tal, está todo mundo já desanimado, se alguém pega um celular para filmar, para fotografar, se é numa festa todo mundo dança, já está todo mundo arrasado, mas puxou um celular, eles mudam a realidade. Então, por quê? Para mostrar aquilo que seria o ideal, uma felicidade fictícia. E isso está trazendo esse sentimento de frustração, que vai dar numa incapacidade dessa pessoa ser feliz na sua própria realidade, e aí, esse é uma das justificativas do alto índice de suicídios que nós estamos tendo entre os jovens. A vida real não está valendo a pena. Meus irmãos, a hora nos alcançou. Espero que a gente tenha, nesse papo, um alerta para que a gente fique atento com nossos filhos, com nossos netos. Já tenho 2 netas, uma vai fazer 14 anos, entrando nessa fase que já me apavora, enfim. Mas a gente tem que estar atento, conversar, olho no olho, botar no colo, abraçar, dar a bronca, mas abraçando com carinho, para que essa bronca, que não deve ser bronca, mas um alerta, ela possa ser acolhida. Porque quando a gente faz só assim, a criança tende a não escutar. Mas quando a gente vai com amorosidade, a entrega do ensinamento ela é feita mais efetivamente. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.